E aí, pessoal, eu me chamo Eduardo Lopes, tenho 18 anos e sou aluno da Unifecaf. Eu curso Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E hoje eu estou aqui para apresentar para vocês um projeto que eu fiz sobre um sistema de gerenciamento de bancos de dados para uma faculdade. Eu separei esse projeto em partes para ficar melhor, para fazer o vídeo da explicação, para vocês conseguirem entender melhor também. E as partes que eu separei são as seguintes: problematização, a resolução, parte 1, 2 e 3. Então, ao decorrer do vídeo, eu vou falando sobre essas partes e vou explicando melhor para vocês conseguirem entender. E também eu consegui explicar a minha maneira, minha forma de pensar, os obstáculos que eu tive para resolver e desenvolver o projeto. A problematização é a seguinte: uma faculdade estava com problemas em conseguir armazenar as informações e os dados dos seus alunos, professores, dos cursos, das matérias desses cursos e das notas dos alunos. E com base nesse problema, eu criei um sistema de gerenciamento de banco de dados para resolver os problemas de armazenamento de dados, de informações dessa faculdade. Nessa primeira parte, eu vou explicar sobre o diagrama conceitual. O diagrama conceitual nada mais é do que a representação do que vai ser o projeto. É o primeiro molde que a gente faz quando se trata de banco de dados. Eu gosto de começar pela modelagem conceitual, ainda mais pelo que eu já falei, né? É a base do projeto. A partir da modelagem conceitual, você vai conseguir desenvolver o resto do projeto. Então, assim que eu identifiquei o problema, que era armazenar as informações e os dados, eu fiz as entidades, que no caso são os alunos, os professores, os cursos, as matérias, as turmas e as notas dos alunos. Essas foram as entidades. Logo depois de fazer as entidades, eu fiz os atributos e coloquei o ID de cada uma entidade e fiz a cardinalidade. À minha direita vocês vão estar conseguindo ver o diagrama conceitual, e agora eu vou explicar a cardinalidade, que é uma parte um pouco mais complexa desse diagrama. Como eu falei, eu vou dar uma ênfase nas cardinalidades, porque elas são mais chatinhas de entender. E para explicar, eu vou manter a imagem do diagrama conceitual aqui na minha direita, para eu conseguir explicar e vocês conseguirem ver e ter um entendimento melhor. Esses retângulos representam as entidades e os losangos representam o relacionamento. Ou seja, tem dois retângulos entre um losango, ou seja, o relacionamento ele está conectando os dois ali, está formando o relacionamento entre essas duas entidades. E nesse parênteses que está esse 1,n, significa um para muitos. E as cardinalidades aí, como eu já falei, tem o relacionamento, tem as entidades aluno, professor, turma, notas, matérias, cursos. E as cardinalidades, como foi para uma faculdade, eu fiz seguindo o contexto tradicional acadêmico. Ou seja, eu fiz no contexto de uma faculdade tradicional. E ficou da seguinte maneira: um aluno cursa um único curso e pode estar em várias turmas. Cada curso possui várias matérias. Uma matéria pode ter várias turmas e cada turma é ministrada por um professor. Professores podem ministrar várias turmas e as notas são atribuídas a alunos em turmas específicas. Ok? Então, as cardinalidades ficaram assim. A segunda parte desse projeto é o diagrama lógico. O diagrama lógico ele é parecido com o diagrama conceitual. Eu acho eles visualmente parecidos assim, mas muda bastante coisa por conta de alguns pontos que eu vou estar citando aqui para explicar ele. Eu vou deixar ele na minha direita para vocês conseguirem visualizar ele e para casar mais com a explicação. Acho que com a imagem ilustrando o entendimento fica melhor. Nesse diagrama, vou pegar a tabela de alunos como exemplo.
Vocês conseguem ver que tem nome, CPF, telefone, e-mail. E logo ao lado desses dados que eu citei, tem os atributos da tabela lógica, que no caso é o varchar para o nome, char para o CPF, int para o número. E eu vou explicar o que são esses atributos e para que eles servem. O varchar, como vocês conseguem ver, ele ao lado do nome, o varchar nada mais é do que, por exemplo, o seu nome. Seu nome é um varchar. Varchar nada mais é do que um conjunto de... Conjunto não, né? Uma sequência de caracteres. Por exemplo, meu nome, Eduardo, é um varchar, porque é uma sequência de caracteres, ou seja, só contém letras. E esse parêntese é a numeração, ou seja, é o limite de caracteres que esse nome pode ter. Então eu coloquei 100 porque é mais um modelo ilustrativo para explicação. Apesar de que pode existir alguns nomes longos. Mas enfim. No CPF, a gente tem o atributo char. O char, ele é um primo do varchar ali. Por que eu digo que é um primo do varchar? Porque eles são parecidos. Mas o que diferencia os dois é que o varchar é uma sequência ali. Ele tem 100, beleza. O char, eu coloquei o char no CPF justamente porque o CPF tem 11 dígitos, contando os pontos e o traço. Eu coloquei 11 porque o CPF ou ele tem 11, ou ele tem 11 dígitos, ou não é um CPF. Ou seja, para ser um CPF ele tem que ter 11 dígitos. E o char vai fazer isso. Ele vai te obrigar a colocar os 11. Se você colocar mais que 11 ou menos que 11, não vai funcionar. Por isso eu coloquei o char no CPF. E o int, eu coloquei o int no número, porque o int é uma sequência numérica. E o número de telefone é uma sequência numérica. O DDD e o número. 11, 9, tananã, 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 o seu número. E tem mais uma coisa também. Se você for na tabela de turma, você vai ver que tem alguns infiltrados ali. No caso, o professor e aluno. E o que esses IDs estão fazendo nessa tabela de turma? Esses IDs nada mais são do que as chaves estrangeiras. A chave estrangeira é o quê? No diagrama lógico, é o que vai definir o relacionamento de uma tabela com a outra. Ou seja, como eu já tinha dito, como vocês viram no diagrama conceitual, tem os relacionamentos. O professor ministra a turma e a turma tem alunos, beleza. E no caso do diagrama lógico, para ter uma turma, eu tenho que ter o professor ministrando aquela turma. Por isso eu coloquei o ID do professor na tabela da turma, para aquela turma ter um professor. E por isso também eu coloquei o ID do aluno na tabela de turma, porque para ter a turma precisa ter o aluno e o professor. Por isso eu coloquei os dois ali. E algumas tabelas também vai ter alguns alguns IDs invadindo outras tabelas, porque eles são as chaves estrangeiras. É o que define o relacionamento entre uma tabela e outra no diagrama lógico. São as chaves estrangeiras. Então, explicado o diagrama lógico, agora a gente parte para a terceira e última parte desse projeto, que é a modelagem física. E a terceira e última parte desse projeto é a modelagem física, no caso, o código SQL, o banco de dados. O banco de dados nada mais é do que ele é a junção do diagrama conceitual e do diagrama lógico. Ele herda característica dos dois para ser construído. Ele vai herdar as entidades do diagrama conceitual que eu expliquei lá no começo, os atributos também, as chaves estrangeiras e os atributos do diagrama lógico. Tudo isso vai resultar na criação do código SQL. Para fazer
para fazer o banco de dados, eu usei o MySQL Workbench, que é um aplicativo que é usado para fazer essas modelagens físicas, no caso dos bancos de dados. No banco de dados, ele já está pronto para a faculdade conseguir inserir os dados desses alunos nas tabelas. Então, é só inserir os dados, colocar o nome do aluno, o e-mail do aluno, o número, a matrícula, colocar o nome do curso. Tá tudo pronto. É só ir lá e inserir os dados na tabela. Eu não vou conseguir deixar a tabela aqui na direita, mas na publicação, no texto dessa publicação aqui, tem o código do SQL no meu GitHub. Então, eu peço que vocês vão lá no meu GitHub e vejam o código para vocês verem como que eu estruturei e como eu deixei ele prontinho lá. E a modelagem física não tem muito segredo, como eu já falei, vou repetir aqui. Basicamente é a combinação do diagrama conceitual e o diagrama lógico. Ele já está pronto, é só inserir os dados. E o código foi essa a apresentação do meu projeto de sistema de gerenciamento de banco de dados. Foi um projeto que eu gostei bastante de fazer, eu curti o resultado final, eu achei que... Eu fiquei satisfeito com o meu projeto, eu gostei bastante. Aprendi algumas coisas novas sobre esse conteúdo de banco de dados, seus diagramas e tal. E eu espero que vocês tenham conseguido entender também através desse vídeo que eu fiz. E que não tenha ficado confuso nem nada. E basicamente é isso. Obrigado. Eu quero agradecer você que assistiu e até uma próxima.